Fala, véi! Sejam bem-vindos à nossa última aula sobre as características do fruto do Espírito. Hoje falaremos sobre a última característica, o domínio próprio. E aí, bora entender melhor o que é e como funciona isso? Quando Deus criou Adão, uma das primeiras instruções foi exercer domínio. Ele disse em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O domínio externo sobre a criação estava ligado à obediência interna à ordem de Deus. Em outras palavras, o domínio externo sobre tudo estava associado ao domínio interno dado por Deus para agir da melhor maneira em relação às suas vontades e desejos. Porém, Adão foi tentado pela serpente porque ele não dominou seus desejos e acabou sendo dominado pelo que ele deveria dominar. Deus criou o homem com a capacidade de exercer domínio sobre si mesmo. Se a ordem era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era porque Adão tinha o poder de escolher. Ele tinha a capacidade de dizer não aos desejos e impulsos, ao contrário dos animais que não controlam seus instintos, como a fome e o sexo. O homem foi criado com o poder de escolher. Um leão faminto não consegue controlar sua fome se houver a comida em sua frente. O instinto o leva à ação. Porém, o ser humano foi dotado de uma capacidade de ter consciência de suas ações, de mudá-las ou até mesmo de adiá-las. O ódio tomou conta do coração de Caim e o levou a matar o seu irmão. Então Deus disse a ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Gênesis 4:7. O pecado é a primeira área em que o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, precisa agir. Na nova aliança, a palavra de Deus nos assegura que o pecado não terá domínio sobre nós e que estamos sobre a graça. Romanos 6:14. A graça de Deus em Jesus Cristo nos libertou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Amor. Colossenses 1:13. Nesse reino, o pecado não tem domínio sobre nós, porque a graça de Deus nos deu a capacidade de dominarmos sobre a que antes nos dominava. Portanto, pare de dizer que você não suporta a tentação, que você cai porque é fraco, que a mulher que era bonita demais, que a oportunidade que era maravilhosa. Pare de olhar para fora e olhe para o poder capacitador chamado domínio próprio que reside dentro de você desde o novo nascimento. Devemos valorizar mais as vitórias internas do que as externas. Em Provérbios 16:32 diz, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Observe as primeiras palavras, mais vale. Elas indicam o que é mais valioso para Deus. Aos olhos de Deus, é mais valioso que um homem controle a si mesmo do que aquele que obtém vitórias externas. Pense um pouco mais sobre isso. É mais valioso deixar nossa carne morrer do que ter muito dinheiro na conta. É mais valioso a submissão a Deus do que o sucesso. É mais valioso o coração do que os aplausos. Sem o domínio de si mesmo, nos tornamos desqualificados para o propósito de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 9:27, mas esmurro meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Reduzir o corpo à escravidão significa dominar desejos, prazeres pecaminosos e emoções distorcidas. Deus nos deu o domínio próprio para não cedermos ao pecado, aos sentimentos e às coisas que são lícitas, mas que não fazem parte do plano de Deus para nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Todos nós já nos sentimos desanimados, tristes, tentados, abatidos ou abandonados. Os sentimentos em si não são pecaminosos. O problema é que, se não dominarmos eles, eles nos levam ao pecado. Nossa sociedade nos diz que não podemos controlar nossos sentimentos, que se sentirmos atração por alguém do sexo oposto, precisamos agir sobre isso, porque ninguém controla os sentimentos. A cultura contemporânea valoriza os sentimentos e nos incentiva a segui-los. No entanto, a palavra de Deus nos chama a subjugar nosso corpo, reduzindo a escravidão. Em Salmos 131:2, o salmista nos ensina a acalmar e sossegar nossa alma. Em outras palavras, devemos dominar e governar nossa alma. Se não fizermos isso, nossos sentimentos nos governarão. Durante essas 9 aulas sobre as características do fruto do Espírito, aprendemos muitas coisas valiosas para serem aplicadas em nossos relacionamentos e em todas as áreas das nossas vidas. Tudo isso esteve presente na vida de Jesus. Ele teve paciência com a inconstância dos discípulos.
O mestre ensinou benignidade e bondade ao lidar com pecadores e leprosos. Foi manso e humilde de coração. Dominou a sua língua a ponto de nada falar diante das acusações injustas. O mestre foi fiel ao propósito divino, mesmo diante da morte. Todos que manifestaram o fruto do Espírito transformaram a vida de pessoas por meio das atitudes do céu. Os próprios discípulos que caminharam com Jesus nos recomendaram: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Como isso é possível diante das nossas fraquezas? Jesus foi ao céu e pediu ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, que era quem o capacitava a fazer o que ele fazia, e que esse mesmo Espírito estivesse conosco para também capacitar as nossas vidas. O mesmo Espírito que capacitava Cristo hoje nos capacita. Grave essa frase, tatue em seu coração, pois Deus não manda você fazer algo sem que Ele lhe dê o recurso necessário para ser feito. Se Ele o chama a manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é porque Ele lhe deu capacidade para isso. Todas essas características são resultado do poder invisível de Deus dentro daqueles que nasceram de novo. É invisível para nós, mas existe uma seiva operando no ramo para trazer existência ao fruto. Por isso, ramo, não tente produzir sozinho o que só a videira pode produzir em você. Deus nos fez nascer de novo para que Ele pudesse habitar em nós, residindo em cada cristão. O Espírito Santo, que nos dirige a cumprir a sua vontade, em nosso interior, fez nascer o fruto do Espírito que nos dá a habilidade para agir na terra da mesma forma que o nosso Mestre agiu. Toda essa obra não começou do lado de fora, mas foi feita do lado de dentro. Mais do que mudar rotinas, Deus atua no coração. Ele coloca tesouros em vasos de barro. Antes do fruto, Deus lançou a semente no mais profundo da terra. Por isso, se abra e deixe o poder de Deus fluir dentro de você para fora. Até a próxima aula, lovers. Continuem abençoados. Beijos!